Bom dia. Aqui é um jornal impresso, isso era muito usado antigamente, nos anos, sei lá. A Tribuna de Santos é do Grupo Globo, então a gente já sabe que não serve para muita coisa. Mas aqui é interessante, é uma matéria sobre o livro Picaré, que é um comemorativo de 40 anos de literatura alternativa na Baixada Santista. E esse é o Raul Cristiano Sanches, o organizador do livro. E no livro tem alguns poemas e quadrinhos meus, de um projeto um pouco maior, que se chama Literatura de Alta Velocidade. Então, o projeto em si são produções de um conceito multimídia, depois eu falo, um conceito multimídia, aqui ó, sou eu, como vocês podem ver, e a ideia deste aqui seria dobrável, rápido, muito rápido, e esse é um poema em redondilha maior, Canção do Centauro. Esse é um poema em verso livre, mais estilo Rimbaud, Mayakovsky. E dentro você tem os poemas Orgulho, que se baseia no trocadilho de... éramos homens em 3 línguas, porque as línguas são muito parecidas. Então, em francês, em espanhol e em português. Orgulho, éramos homens da caverna, violentos assassinos. Hoje nos civilizamos, somos homens da caserna. Isso foi inspirado nas ditaduras militares de extrema esquerda, como a de Mao Tse Tung, a de Stalin, a de Pol Pot, do Khmer Vermelho no Camboja, e a Fidel Castro em Cuba e tantas outras. Os outros aqui é o meu Ex Libris, esse é o meu Ex Libris. Ensino de Massa foi feita em sépia, pintada com Ecoline. E Canção do Centauro, esse é em verso livre, esse é em verso redondilha maior, octassílaba BAB, e é desenhado em azul também com Ecoline. E tem vários outros poemas, tem um haikai, tem um poema sobre o mar, tem os poemas Berlim 1, Caiu Meu Muro, Ideia de Jerico, Ideia de Jericó. Jericó é aquela cidade bíblica que eles tocam as trombetas e as muralhas caem. Berlim 2, Soluço, ele, o engajado, engasgado. Vê que são só trocadilhos com pequenas palavras. E isso foi escrito em 10 de novembro de 89, no dia que caiu o muro de Berlim. Bom, o conceito de literatura de alta velocidade, deixa eu mostrar o marcador de livro, que fica mais fácil as pessoas entenderem. Esse é um marcador de livros, tem o meu Ex Libris, a foto e o texto Literatura de Alta Velocidade. Depois eu falo mais do Ex Libris, tem meus links também. Esse marcador de livros e esse panfletinho são distribuídos durante o evento, serão distribuídos. Esse é o primeiro volume, que é o volume Poesia. O segundo volume é o volume Prosa. O conceito é o seguinte: você tem a possibilidade de hoje de fazer a poesia e o conto, a prosa e a poesia, se tornarem multimídia. Então, por exemplo, esses poeminhas que vocês viram, essa história em quadrinho, por exemplo. Essas histórias em quadrinho de uma página, elas podem ser impressas numa camiseta, numa filipeta, num folder, elas podem ser impressas num adesivo de carro, elas podem ser impressas elas podem ser escaneadas e passadas por e-mail, podem ser publicadas no Twitter, e etc. Todas as formas, posters, outdoors, você pode ser lambe-lambe de colar em poste, qualquer forma de mídia alternativa pode ser usada divulgando o material. Tanto também os poemas pequenos também podem ser postos em camisetas, podem ser postos em adesivos, tal, em todas essas mídias. Daí o conceito de multimídia, que é a ideia de uma obra poder transferir-se em várias mídias. Aqui nós temos epigramas, haikais, poemas de verso livre, no estilo do Rimbaud e do Mayakovsky, e nós temos, na prosa, que é o volume 2, microcontos. Anedotas, que são piadas, xistes, anexins, são piadinhas, provérbios, anexins, que são estudados pela paremiologia, que é o estudo do provérbio, que são frases de conhecimento, aforismas. Nietzsche usava muito isso, tem os Analectos de Confúcio, tem vários outros que tem em vários momentos. Lao Tse, os poemas lembram muito isso, poemas também de Lao Tse podem ser aplicados assim. E o microconto, como foi desenvolvido por Moacir Scliar, que é o brasileiro, Moacir Scliar, já falecido, que é um conto que dá para ser lido, segundo a definição dele, entre 2 estações de metrô. São contos muito curtos de uma página. O volume 2 vão ser esses meus microcontos. A ideia do projeto Literatura de Alta Velocidade é uma literatura que possa ser lida extremamente rápido, possa ser publicada em qualquer suporte, um adesivo de carro, um pôster, um outdoor, um lambe-lambe de poste, qualquer forma além das formas eletrônicas. E a ideia é que isso alcance as pessoas. O projeto de Literatura de Alta Velocidade é uma literatura rápida,
cujo objetivo seria, é um projeto grande que foi desenvolvido por mim no jornal Boêmio de Matão nos anos 90, depois foi apresentado em papers no Congresso Científico e publicado pela imprensa oficial do Estado de São Paulo e pela Casper Libero, pela Faculdade Casper Libero, que a ideia seria dar o prazer de leitura, ensinar o prazer de leitura, começando com anedotas, piadinhas, xistes, trocadilhos, passando para os epigramas, poemas de uma linha, haikais, haikus, até chegar a um soneto, que já seria de mais fôlego, e daí levar a pessoa a entender, sentir, se sensibilizar com a poesia. Além disso, seria a parte 2, prosa, o microconto, a anedota, a história curta, o anexinho, provérbio, para emiologia, os provérbios, brocardos jurídicos, e todas essas formas de literatura muito curtas que caibam nesse espacinho, de uma filipeta, de um folder, de um adesivo, de uma camiseta ou de qualquer outro suporte possível e imaginário. Com cartões postais, por exemplo, que ainda também estão meio fora de uso, mas é possível ser feito. Essa é basicamente a ideia do projeto de literatura de alta velocidade. Esse é o meu Ex Libris, que eu distribuo com o... Ex Libris é um carimbo que você coloca nos livros. Aqui tem o carimbo com o meu nome em cima. Essa é a forma colorida dele. Se você observar, embaixo tem os links, né? Ex Libris, dos livros. São adesivos, são coisas assim pequenas que são coladas dos livros da pessoa ou carimbadas. Eu tenho carimbo também disso, o suporte de papel. E se você olhar bem, uma ex-namorada minha posou para a imagem, ela ficou com os pés na cama e a cabeça no chão, coitada, para que eu pegasse como as formas do corpo se adaptam à gravidade. O corpo feminino tem mais água do que o masculino, ele é mais mole, então os seios, as nádegas, as coxas, eles acompanham a força da gravidade. E é difícil fazer isso, sem modelo vivo é muito difícil. Então eu fiz a menina, se você observar, ela parece só uma mulher girando, né? E veja que no literatura de alta velocidade, Eu não tenho... no folder aqui, você tem o nome e há uma inversão. Veja que Calazans, Zanzans está indo de cabeça para baixo. Isso te obriga a girar o marcador de livro para poder ler os links e o Calazans, Zanzans, que é o nome, uma aluna que entrou em classe me chamou assim, Calazans, Zanzans, aí eu usei isso no meu blog, gostei do som, da sonoridade, né? Do eco, Zanzans. E, bom, explicando rapidamente aqui, se você observar, ela está girando e ela está... Vamos vindo para cá enquanto isso que a gente vê outros cenários diferentes, a gente pode ver o globo da Terra que gira! Aê! Então, voltando aqui, gira, ela gira também, não é uma pomba gira, ela está girando e o cabelo faz uma curva chegando à boca. Isso lembra a imagem do Ouroboros, que é a cobra que morde o rabo, que é citada, se eu não me engano, no Timeu de Platão, pela primeira vez. Então, seria o primeiro ser vivo que come a si próprio, um símbolo da eternidade, da renovação, dos ciclos da natureza. E, ao mesmo tempo, se você olhar, depois teria que ter as imagens juntos, uma parte está vazia, uma parte está cheia. Então, uma imagem subliminar, inconsciente, iconeso, ícone dentro do outro, que é o termo que eu criei no meu doutorado, tem aqui o Ouroboros, a cobra que morde o rabo, o ciclo, girando em um ciclo. E, se você observar, tem uma parte vazia, uma parte cheia, é o Yin Yang, é o Teiji, aquela bolinha que você vê dos chineses, do taoísmo, que também é usado em prancha de surf, que é um lado vazio, um lado denso, um lado preto e um lado branco, e cada um deles tem a semente do outro dentro, no Teiji. Então o segundo iconismo, a segunda camada seria isso. Quer dizer, uma única imagem que pode ter, enquanto a pessoa se distrai, camadas e camadas, layers, palimpsestos são chamados na semiótica, seriam sobrescritas, onde você tem essa imagem com todas essas mensagens imbricadas, encaixadas em layers, camadas, palimpsestos, uma dentro da outra, que são inconscientes, vão para o inconsciente da pessoa. Quer dizer, dentro dessa literatura de alta velocidade é possível trabalhar todos esses conceitos, tanto do verso livre quanto do verso versificado, rimado, como também usar essas imagens, histórias em quadrinho. Repara que não há fronteiras entre artes, como dizia o Mayakovsky no Como Fazer Versos. Inclusive, onde está o Hilke? Eu vou pegar o Hilke só para mostrar para ele. Meu Deus, não pode mostrar isso aqui, mas vamos lá. Rápido, chicote com a câmera. Hilke, Cartas a um Jovem Poeta. Essa é a melhor edição porque ela tem os textos do rapaz que escreveu as cartas para o José Maria Hilke e tem também um ensaio do Émile Zola para o Hilke discutindo os conceitos de arte, de literatura, poesia que ele apresenta para o rapaz. Então, basicamente seria essa a ideia. E esse livro do Picaré, que vai ser lançado semana que vem, hoje é dia 3 de setembro, no dia 9 de setembro ele vai ser lançado na Pinacoteca de Santos, se permitirem, nós vamos tentar fazer um vídeo lá dentro também, clandestinamente, para vocês com o lançamento, e eu vou distribuir esses folders, os marcadores de livro, e vou conversar com outros literatos sobre esse projeto que tem
sem fronteiras, como dizia Mayakovsky no Como Fazer Versos, ele fazia janelas rosta para o Stalin, para o Lenin, na União Soviética. Ele se decepcionou com a Revolução Russa e deu um tiro no próprio coração, ele se suicida, Mayakovsky. É o primeiro artista a ser usado e perceber que foi pelas esquerdas marxistas, autoritárias e etc. Então, a ideia seria isso, não há fronteiras entre um pôster, entre uma história em quadrinho, entre um poema, e no volume 2, entre um provérbio, um brocardo, um anexim, um ditado, um microconto, uma anedota e etc. Esse é o conceito. Depois falaremos mais disso. Obrigado e boa noite.